Olá, saudações a todos que verão esse vídeo. Hoje com um vídeo em relação a truques de um profissional. Quais aí são as ideias de truques de profissionais que acabam sendo diferentes aí da maioria dos operadores e obviamente o porquê nós profissionais temos a possibilidade, aí temos mais chance no mercado de ganhar do que pessoas que ainda não conhecem esses truques, ok? Antes de mais nada, eu quero pedir aí que vocês deixem um like no vídeo, é muito importante para mim, para minha classificação. Colocando também sugestões nos comentários de vídeos que vocês querem que eu faça. Compartilhem esses vídeos aí, tanto esse vídeo quanto os outros vídeos que vocês vão ver no meu canal com outras pessoas. Se inscrevam, ative o sininho aí para vocês receberem as notificações de novos vídeos. Lembrando que eu estou fazendo um vídeo aí por dia. Isso é muito importante aí para o crescimento de vocês. Vocês muitos já sabem, né, das duas apostilas aí, eu venho falando dessas duas apostilas com o maior material aí do país. E, obviamente, eu já falei aqui também de certas particularidades aí do mini índice, que existem também algumas particularidades do mini dólar, que esses são aí um dos segredos de nós profissionais aí, como os dias que nós operamos mais pesado, o dia que nós não operamos pesado e etc. Porém, existe muito mais do que isso, né? Cada setup, por exemplo, né? Então, hoje eu coloquei para vocês, ó, eu já venho discutindo isso com vocês nos outros vídeos aí, quem não viu, eu acho interessante o pessoal ver, eu tenho falado vários setups aí, tá? E um dos setups que eu falo aí nos vídeos no YouTube é sobre a barra elefante, tá? Então, o pessoal aí que já viu eu falando sobre a barra elefante, vocês concordam que, por exemplo, aqui ó, no dia 19 de janeiro, nós temos essa barra elefante, tá? Todo mundo aí que já viu os vídeos, mas de qualquer forma, que mesmo quem ainda não viu os vídeos, já entende o que é uma barra elefante. Então, uma barra elefante é uma barra grande em relação às demais. Então, nós estamos vendo que essa barra aqui mostra que essa barra é bem grande, inclusive ela está engolfando todo esse pedaço aqui, ó, mostra que ela é bem grande, ela se mostra maior do que as outras anteriores. Isso aí é uma barra grande, tá? Eu já falei em alguns vídeos aí com vocês que discutindo se realmente era interessante a compra, quando você tem uma barra elefante de alta, muitos operadores aí, muitos youtubers falam que você deve comprar no rompimento dessa barra, né, com stop na mínima. Tá? Como eu coloquei nos vídeos anteriores, eu discordo disso. Tá? Eu vejo aí um stop caríssimo. Aqui no dólar, por exemplo, nós tínhamos aí um stop de 22 pontos. Tá? Inclusive foi estopado. Ok? Inclusive foi estopada essa operação. Eu só concordo com essa operação quando você tem aí uma possibilidade de compra na retração de 50% a 65%. Isso que eu falei aí nos últimos vídeos, quem me acompanha já deve ter visto eu fazendo uma análise crítica aí desse setup em relação ao que muitos aí vêm colocando no YouTube. Pois bem, apesar disso, vocês podem ver que se eu fizer essas duas compras aqui, utilizando essa barra elefante, eu também serei estopado. Tá? Apesar de eu não ser estopado aqui com 23 pontos aí, como a maioria coloca que deve ser feito na barra elefante, se eu entrar aqui, eu terei um médio no meio, né? E estarei estopado aí com 11, 12 pontos. Então, de qualquer forma, não adiantou esse conceito, tá? E aqui eu teria se estopado da mesma forma, certo? Todo mundo viu isso, certo? Bom, o que acontece? Porém, isso eu converso aí na Masterclass, tá? E vocês podem fazer parte dessa Masterclass. É só entrarem no site aí, se inscreverem, tá? Ou ir no meu Instagram e mandar uma mensagem no meu direct, que eu mando os passos aí para vocês se inscreverem na Masterclass, ok? Inclusive, nós teremos aí uma Masterclass aí gratuita em fevereiro, ok? E então o que acontece? Nesse caso também, seguindo os 50% e 65%, você teria sido estopado. E como evitar isso? Será que na Masterclass eu discutiria esse trade aqui e os meus alunos
e eu operando, seríamos estopados? Não. Essa barra elefante, nós não entraríamos na barra elefante. Por que nós não entraríamos na barra elefante? Porque todos os setups, pessoal, aqui ó, barra elefante, ó, todos os setups, barra elefante, tá? Barra elefante, RBTO, GBTO, topo menor, GIFT, NRB, DBI, RBI, CDB, casos, todos os setups, eles têm uma parte que nós chamamos de filtros, tá? De filtros. Então, se nós colocarmos aqui na página 108, ó, o que eu falo? O que vocês precisam saber? Vocês precisam saber conceituar e identificar o setup, tá? Vocês precisam saber o operacional do setup. Vocês precisam saber a qualidade do setup, os pontos positivos e negativos. E a parte aqui importantíssima, conhecer os filtros. Os filtros. Ou seja, todos os setups que vocês estão vendo aqui, todos esses setups aqui, ó, eles partem do princípio que você deve conhecer o conceito do setup, o operacional do setup, a qualidade do setup, os pontos positivos e negativos e os filtros. São 5 coisas, são 5 qualidades, são 5 características que você precisa conhecer de cada um desses, certo? Esse é um dos segredos dos profissionais. Não é só conhecer o setup. Então eu digo aqui para vocês que essa barra elefante, ela não poderia ser executada, tá? Por quê? Qual que é um dos filtros? Eu não vou falar exatamente o filtro, mas eu vou falar a ideia, tá? Barras elefantes com uma distância grande em relação à média móvel de 200 períodos, nós temos um filtro, nós temos um número aqui ideal, tá? Nós temos um número aqui ideal. O pessoal aí que adquire a apostila sabe esse número. Nós temos um número ideal que evita que o operador entre. O operador entrar no rompimento da barra elefante, eu já não acho interessante. Eu já venho discutindo isso com vocês aí há um bom tempo, né? Porém, existe ainda filtros para você entrar nos 50% a 65%. E eu digo para vocês que essa operação aqui não é válida, porque ela tem um número aqui superior ao número aí do filtro, ao número ideal do filtro. Existe esse número aqui, ó, tá? Em relação ao mini dólar, tem um número em relação ao mini dólar, tem um número em relação ao mini índice. É o número ideal, o número estatístico ideal, que diminui a incidência de stops se você entra numa barra elefante, tá? Então a questão aí dos profissionais tem muito a ver aí com as questões dos filtros. Então, um dos trunfos aí dos profissionais é a identificação dos filtros. Tá? Dos filtros, nós chamamos de filtros operacionais. Então, para cada setup aqui, nós temos um filtro. Esse filtro vai evitar de você entrar em situações que não é interessante para o setup, dependendo do ativo que você entra. Então, o dólar tem uma distância ideal, aqui uma distância característica, uma distância ideal, tá? E eu digo para vocês que aqui nós estamos maior do que a distância aí ideal para fazer esse setup, tá? Então, nós temos aí a questão dos filtros, muito importante aí da questão dos filtros. Outro trunfo dos nós profissionais, nós temos aqui do upgrade, por exemplo. Se você for aqui, ó, nessa parte aqui, ó, lá no final da apostila, aqui, ó, ok, ó, esses conhecimentos ainda mais avançados são situações que permitem você fazer o seu filtro também. Tem muitas situações aí que são específicas aí no mini índice e no mini dólar que ajudam em muito vocês aí a triunfar no mercado, tá? Então aqui essa parte aí dos conhecimentos mais avançados está nessa parte aqui do upgrade, tá? E nós temos aqui outros detalhes aqui muito interessantes, a questões aí
do que eu chamo aqui, né, do setup conceitual. Nós temos aqui a parte aí do setup conceitual, eu explicando, por exemplo, tá, aonde é interessante esse setup conceitual, ou seja, nós tiramos a ideia aí das questões do diário que nos influenciam para o intraday, também muito importante aí também. E o que outro trunfo que nós temos? Nós temos os trunfos aqui dos planos, tá? Você identificar o melhor plano para você e essa observação aqui do mercado também, do diário, como nós podemos identificar o diário. Então, aqui na página 62, por exemplo, ó, na página 62, por exemplo, nós temos aí a explicação do... Eu já falei isso mais aberto aqui no YouTube também. Nós temos aí, ó, a diferença quando você tem um gap grande demais. Tá? Quando você tem um gap grande demais, apesar do não parecer, você pode ter um pregão aí distorcido. Essa distorção influencia no tamanho dos stops. Então, existe diferença entre o tamanho do lote que você deve operar em dias com abertura em gaps demasiadas e as aberturas normais. Existe uma diferença, ok? Esse também é um dos trunfos aí disponíveis aí para os profissionais. Então, são muitos detalhes aí, pessoal. O negócio realmente são os detalhes aí que fazem a diferença. Esses detalhes são os trunfos aí utilizados por nós profissionais e que estão abertos aí para vocês na Masterclass, estão abertos aí, é só adquirir a apostila, essa apostila aí que é uma das maiores apostilas do país, está aberto aí todos esses trunfos que podem ser utilizados aí para vocês obterem os gains desejados no mercado, ok? E hoje eu fico por aqui, mais vídeos virão, abraço a todos.